A Grace falou de luta, né? E aí a gente vem para a luta por direitos. E aí a gente vem falando sobre a questão de cotas. A gente falou desse período sofrido, né? Vamos para abundância agora. Né? Aí seria a compensação histórica, sim, né? Como em relação às cotas, né? Com relação às cotas. E aí, hoje, como você falou, nós somos reflexo ou consequência do que dessa história nossa tão sofrida. Então, esse camarada que saiu de lá, que foi liberto, mas sem estrutura alguma. E seus descendentes ainda vivem em periferias, não é isso? Você esqueceu só de dizer um negócio. Fala. É que agora estamos iniciando a segunda parte do vídeo, né? Da entrevista com a Gleice, porque a primeira parte foi semana passada. E agora estamos iniciando a nossa parte. A nova parte. Captou? Agora é mesmo, pronto, é verdade mesmo. Mas finalize a pergunta. Pronto, começando agora a segunda parte da entrevista com Gleice. Pode falar. Depois desse vocês assistam lá a primeira parte, por favor, que vocês vão compreender onde nós já estamos. O período que já passamos um período em que foram libertos os escravos e aí foram para as periferias, sem estrutura alguma, sem compensação alguma. E estamos hoje, como você disse, nós somos reflexo do que nós, né, da nossa história, enfim, nossos antepassados. E as cotas funcionam como essa compensação por aquele tempo? Olha, a questão de cota é algo bem polêmico, né? Há quem concorde, quem discorde, e a nossa função aqui é conversar, entender os diversos pontos de vista. Eu acredito que o bom seria que nós não precisássemos delas, né? Mas nós estamos falando de um país em que o racismo, ele está estruturado nas bases, na formação. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando, por exemplo, uma casa, né? Se constrói, a gente fala primeiro a base, a estrutura. E a formação histórica desse país tem ali em sua estrutura um grupo que foi escravizado e que, como resultado dessa escravização, o racismo. Então, é um racismo estrutural. Então, nós estamos falando de uma sociedade marcada por desigualdade, marcada pela questão da exclusão. Então, a cota é o mínimo de reparação. Em minha concepção, elas são válidas, elas são legítimas, elas são a garantia e a possibilidade de oportunizar, né, o acesso a algo tão valioso que é a questão, principalmente da educação. Tendo clareza que nós estamos falando, acabamos, né? Anteriormente nós conversávamos sobre isso, uma história de mais de 300 anos de escravização. E de que quando acontece essa abolição, ela acontece de uma forma marginalizada, sem uma preocupação, sem uma inclusão. Então, nós estamos falando de pessoas que até hoje sofrem, principalmente por conta da cor da pele, os reflexos disso. Entendesse? Então, assim, eu, né, respeito muito a questão dos outros pontos de vista, eu gosto de escutar, de conversar, de pesquisar sobre, mas eu acredito que elas são importantes nessa perspectiva. E eu estava vendo outro dia um artigo que falava o seguinte: há quem diga, por exemplo, que o fato de, né, essa ideia de inferiorização, o fato de garantir as cotas é de inferiorizar um povo e que, consequentemente, algumas pessoas só estão entrando nas universidades por conta das cotas e algumas coisas em relação a isso não é incomum de ouvir. E eu lendo sobre isso, a gente percebe, falando de Brasil, que as cotas elas não reduziram o nível de qualidade das universidades. Então, qual seria o problema da cota? Ela não reduz o nível de qualidade, óbvio, e ela aumenta a diversidade, ela possibilita o acesso. Então, eu não consigo ver como negativo se, nesse parâmetro, ela não traz nenhuma consequência que não seja negativa, positiva, né? Em minha concepção. Certo. E com relação o jeito que está posta aí, você acha que precisava de algo mais ou do jeito que está bom? Tipo,
Do jeito que está posto aí a questão das cotas, você acha que está bacana? É porque a gente precisa entender o seguinte, cada processo seletivo que usa a cota, ela vai ter um edital que rege aquele processo. Sim. Tá? Então, nós precisamos entender, isso é muito genérico e relativo, porque, por exemplo, em alguns processos são bem mais criteriosos, né? Tem toda a questão da autodeclaração, mas tem as bancas de heteroidentificação, entendeu? Então, tem todo um cuidado em relação a isso. Então, cada edital, cada processo seletivo é um processo seletivo diferente. Então, não dá para falar de uma forma generalizada em relação a isso. O que é que eu te digo, Jonas? Eu, por exemplo, como professora e como uma pessoa que acredito muito na educação, eu penso que nós precisamos pensar e ter, embora é muito desafiador, né? E aí a gente entra também nas questões políticas, o quão é difícil a garantia da educação. Então, nós precisamos pensar na garantia de uma educação de qualidade. Né? Mas em que sentido? No sentido... As cotas? Não, a educação de qualidade em que sentido? Que é justamente uma pergunta que eu vou fazer sobre o assunto. Eu queria entender isso. A educação de qualidade em que sentido? A faculdade, a universidade? Não, eu falo em todos os sentidos. Por exemplo, nós estávamos conversando da questão de... Desculpa. Dos espaços que estão sendo, né, as periferias, a questão de para onde foram principalmente as pessoas, né, pós a abolição. Então, quando eu falo de educação de qualidade, eu estou falando de todas as esferas. Né? Eu estou falando que seria necessário, além de toda uma luta, porque quando a gente fala da questão do racismo e dizer, eu não sou racista, isso não é o suficiente, né? A ideia são ações e atitudes diárias para a minimização dessa questão do racismo, mas atrelada à questão das cotas, uma educação de qualidade, uma educação que pensasse a diversidade, que pensasse a inclusão, que pensasse a cultura, que pensasse essas comunidades, para que daqui a alguns anos não houvesse mais essa necessidade da cota, a gente tivesse pessoas entendendo os espaços que elas ocupam, a diversidade, a minimização. Porque quando a gente fala, meninos, da questão do racismo, e a gente precisa entender que, por exemplo, no Brasil, não ser negro é um privilégio. Não deveria. A gente fala isso com orgulho. Mas né? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa questão do racismo, a gente não está criando a ideia de uma luta de nós contra eles. Por exemplo, a educação. Quando eu falo dessa questão de cota, a gente precisaria entender o porquê da cota, porque senão a gente cria essa ideia de nós contra eles. Por que um grupo é privilegiado com cota? Como se fosse só um privilégio, como se fosse só a ideia de destinar vagas, de tirar a vaga do outro. E aí a gente fica nessa ideia do nós contra eles. E a ideia não é essa, a ideia é justamente ter aliados. Né? A ideia é ter aliados, a ideia é ter pessoas que, independente de sua cor de pele, por exemplo, que não sejam negros, mas que apoiem a causa, que entendam a questão, que minimizem os efeitos negativos da questão do racismo. Então, eu sonho com um período que nós não precisaremos mais, que a gente tenha um país mais inclusivo, que a gente tenha educação de qualidade, que a gente tenha em todas as comunidades essa questão da integração, da arte, da cultura, da educação. E aí, né, pode ser uma utopia, não vai precisar pensar em cota, porque a gente vai ter um acesso, uma porta de entrada de forma com equidade. Pronto. O que não acontece hoje. Aí é onde está. Quando a gente, quando pega essa questão de cotas, a gente está tratando, se a gente for do jeito que a gente tratou no episódio anterior, né? A gente tratou o quê? Você deu toda uma história, né? Mostrando escravidão, 300 anos e tal e tal. E essas pessoas, após a abolição, ficaram marginalizadas. Isso. Então, elas não tiveram oportunidades que nem outros tiveram, né? De outras cores, vamos dizer assim. O branco não teve a oportunidade e o negro não teve. Então, eles provavelmente, eu imagino, que eles foram para onde? Depois, vamos trazer para hoje, porque não dá nem para imaginar como seriam as escolas naquela época, que em muitos lugares nem escola tinha. Exatamente, a educação foi bem posterior, né? Acesso à educação. Pronto, né? Então hoje tem acesso à educação. Aí tem acesso à educação, aí a gente pensa na questão do negro, falando em cotas, questão do negro, o negro que está ali numa situação menos favorável, e ele vai para uma escola e chega lá na frente para cotas. Seja universidade ou até em concurso público, tem alguns concursos, não é assim? Alguns ainda
Mas a pergunta é a seguinte, eu queria entender, eu falei demais, né, para perguntar. Mas porque como foi o episódio anterior, o pessoal até entender. O anterior. Eu queria saber o seguinte, não seria melhor que as escolas fossem mais bem preparadas? Porque, assim, o que dá a entender é que a gente não resolveu no ensino básico, a gente não resolveu no ensino médio, vamos tentar resolver na hora de entrar na faculdade. Ou ainda, não resolvemos no ensino básico, não resolvemos no ensino médio e não resolvemos na universidade. Agora vamos resolver no concurso público para cotas. O que é que você acha disso? Não era melhor fortalecer as escolas públicas em todos os seus níveis? É isso que eu coloquei agora há pouco, né? A questão do que nós defendemos, da questão da educação de qualidade. Porque, assim, falar de cota é falar do acesso, não é da garantia de permanência, né? A gente está falando de acesso. E nós precisamos pensar, Gustavo, que o abismo social, a questão social que vocês colocaram, ela está ligada com a questão racial, né? Por exemplo, você chega em uma escola da rede privada, em algumas regiões, você vai contar a quantidade de crianças e adolescentes negros naquele espaço, tá? Então, a questão social, ela tá conectada com a questão racial. Ela não tá desvinculada, entendeu? Então, por exemplo, seria um tanto injusto você colocar em nível de igualdade, eu não estou falando na questão de inteligência, eu não estou falando na questão de condições, sim, tá? Não na questão de inferiorização. Mas você colocar em nível de condições de igualdade grupos que têm oportunidades tão diferentes. São oportunidades diferentes, né? Por exemplo, nas escolas da rede privada, são privilégios que as crianças e os adolescentes, não estou dizendo que é ruim, né? Ruim, bom seria que todos tivessem, não vou entrar nesse mérito, mas, por exemplo, que começa o ano letivo no início do ano, com todos os professores, com material didático, com a família cuidadosamente pensando e acompanhando, e o outro lado, o contraponto, escolas que não iniciam no período correto, que iniciam com a falta de professores, que não há uma preocupação com a questão do material didático. Claro que eu não posso deixar de mencionar os avanços, tá? Nós estamos falando de uma realidade, é a realidade, como professor eu te afirmo, mas a gente também precisa respaldar, trazer alguns avanços. Muita coisa já mudou também nesse processo. Há também algumas oportunidades, alguns incentivos, alguns programas dentro das escolas para minimizar isso, e a gente também tem resultados brilhantes, né? Nós temos escolas a nível estadual, que se você olha o Instagram deles no final do ano, é uma coisa linda de notas, em redação, em notas do Enem. Então, não dá também para generalizar, tá? Lado A e lado B. Não, a gente tem resultados muito bons. A gente tem trabalho sendo realizado, tem professores capacitados, também no âmbito das escolas de rede pública municipal e estadual. É importante respaldar isso. Mas, ainda assim, nós percebemos uma disparidade nas condições de permanência desses estudantes. Então, seria um mínimo desumano a gente dizer que eles podem competir de igual para igual. A gente chega, por exemplo, em novembro, nas escolas de rede privada, a gente tem terminado todos os conteúdos, porque novembro é só revisão para Enem, praticamente, né? Então, os meninos viram tudo e estão ali revisando com simulado, no mesmo padrão do simulado Enem. E a gente tem algumas regiões, não estou falando só de Palmeira dos Índios, a gente está falando de Brasil, a gente tem algumas regiões que os meninos chegam em junho, metade de junho, sem professor de algumas disciplinas. Isso vai deixando lacunas na sua formação. E essas lacunas, elas serão dificilmente preenchidas, entendesse? Para o acesso. Aí é esse o problema. Entendeu? Infelizmente, Brasil. Aí não, é por isso que eu digo, não cuide da educação básica. Hoje chama só educação básica. Não, educação porque, básica... Assim, tem a básica, infantil, não, mudou tudo. Na minha época era fundamental e médio, né? Não, o que é que acontece? A básica inclui desde a educação infantil até a terceira série do ensino médio. É o básico. Tá, a gente chama de educação básica. Então esquece, educação básica. Educação infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º, ensino médio.
e educação superior. Então, classificamos em duas, básica e superior. Pois é, aí não resolve, seja estrutura, seja não ter, seja professores que não contratam, seja o que for. Então, o Estado, de uma forma geral, não estou falando do governo federal, municipal, estadual, o Estado, de uma forma geral, ele não cuida do que tem que ser cuidado, aí gera mais ainda. Tipo, já passou 300 anos de escravidão, passou toda aquela situação. Hoje, ainda hoje, o Estado como um todo não resolve o que tem que ser resolvido, então criam projetos para tentar resolver, que não vai resolver. Talvez em alguns casos, né? Garanta pelo menos o acesso. Né? Porque durante muito tempo nem esse acesso existia. Porque na maioria das vezes... Isso melhorou bastante. Olha, quando a gente vê épocas de teu pai, meu pai, nem se fala. Chega nas nossas famílias, por exemplo, há casos de nós sermos, a nossa idade, os primeiros a termos nível superior, por exemplo. Isso. Né? Mas, por exemplo, eu tive, nas férias agora, tive conversando com meu primo e eu achei interessante a solução que ele trouxe. Solução não, né? Ele disse a realidade dele. Ele disse, bicho, eu moro numa cidade pequena, não vou citar o lugar, enfim, em que não tem escola particular. Então, o filho do prefeito tem que estudar na escola pública. Rapaz, pensa numa escola organizada. Ou só se for... Qual é o estado, pelo menos? Não posso dizer. Porque assim, dependendo, se fosse aqui, ele não estudaria. Ele estudaria em outra cidade. Não, mas ele estuda lá e deve ser bem distante. E é organizado e é bacaninha mesmo. Ele disse, não, pô, é porque assim, as cidades lá onde ele mora são bem distantes umas das outras. Tá. Aí você não disse o estado não, mas eu tô imaginando aqui. Pronto, basicamente. Então, assim, é interessante, né? Quando quem manda a verba, quem manda no poder tem a necessidade de utilizar aquele serviço, ele vai fazer. E na verdade, Jonas, é meio clichê falarmos sobre isso, mas assim, ainda cabe pensar sobre. A ideia do seguinte, não pensar a educação é interessante para manter alguns processos políticos e de poder. Quando a gente tem uma educação diferenciada de qualidade, quando a gente tem uma galera que lê, que pensa, que reivindica, mantemos de forma diferente a questão política. Então, às vezes não é o acaso, não é só por não usar o serviço. Em alguns casos é projeto mesmo. Não é um projeto de manter, né, a ideia de distanciamento, né? A educação, ela é uma ponte para atravessar margens. Então, quando a gente atravessa essa margem, a gente começa a pensar diferente, agir diferente. E nem sempre isso é viável. São casos e casos também. Casos e casos, sem generalizar. Tem um amigo meu que é arretado, estudioso, massa, tal, pós-graduado. E me veio com a seguinte colocação. Ele disse, bicho, enquanto fulano for candidato, eu voto nele. Eu disse, bicho, você não se dá direito nem de pensar e dizer assim, outro fulano pode ser. Ele disse, não, enquanto for candidato é isso. Então, eu acho que onde entra a doutrinação, a inteligência sai por outra porta. Mas, enfim, é uma reflexão que você traz que é importantíssima. Importantíssima. A educação é uma ponte para a gente escolher melhor outras coisas, né? A ideia do pensar mesmo, né? As pessoas podem até... Educação como um todo, não é só a educação. Escola, não. Exatamente, a educação formal não, porque às vezes a gente tem acesso a todos os níveis de educação formal. E hoje tem. E de repente a gente não consegue pensar fora da nossa caixinha, da nossa realidade. Justamente pensar pela no qualidade outro, também, né? Pela qualidade. A questão do... Quando eu lembrei da história do meu pai teve que estudar em Recife. De Palmeira dos Índios teve que estudar em Recife. Ou seja, na época, provavelmente Maceió deveria ter poucos cursos, não sei se tinha. O que ele queria, né? Coisa assim. Hoje, você estuda em casa. Sim. Você faz uma universidade, você tem alguns cursos aí, a distância você faz em casa. Num sítio aqui. Então é diferente. E você tem acesso a vários tipos de conteúdo. Então você não precisa nem... Não quero na universidade, mas quero ler aqui esse livro, quero ler aquele outro. O que eu estava colocando, a questão dos avanços. Né? Não dá para negar. Nós estamos vivendo um momento no país que a gente precisa admitir que houve alguns avanços da nossa geração, do nosso processo de formação para o que os jovens, os adolescentes estão tendo hoje. Então, eu acredito que isso é muito importante e a gente precisa ver isso. A mesma coisa que eu falava sobre a cultura. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muitas escolas boas, tem muita coisa, né? Muitos avanços, muitos programas. É um caminho distante ainda? Sim, mas a gente precisa entender que houveram alguns avanços e dar visibilidade a isso, em todas as áreas.
Eu acho que é também um pouco discutível essa questão de avanço, né? Porque, claro. por exemplo, você pega relatos de pessoas que estudavam na rede pública. Tá. Você tá falando da qualidade. De tempos atrás, o pessoal estudava francês, inglês, aqui na rede pública aqui, e com qualidade. Deixa eu falar outra coisa, que agora eu lembrei. Não, lembrei, já que eu falei dessa questão do meu pai lá em Recife, ele estudou aqui no Estadual Humberto Mendes. E o pessoal aqui da época dele, todo mundo estudou lá. No né? Eu acho que tinha o Cristo, que se eu não me engano, na época era só mulheres. Eu acho que era. Tinha o Pio 12, né? Que era de homens, né? Eu não sei nem se tinha o Pio 12, viu, na época dele. Não sei não. Tinha. Acho que é porque são épocas parecidas. Exatamente. Eu sei que os médicos de Palmeiras dessa época, de 60 anos, 60 e pouco, tudo estudando estadual. E concorriam de igual para igual. Por sinal, ele tá me ligando aqui, não sei por Pai, um abraço. Atenda aqui, Micael, por favor. Então, essas pessoas estudaram aqui, no interior, né? Palmeira dos Índios, numa escola estadual, e conseguiram passar a universidade fora. Agora, hoje é mais difícil. E aí, lembrando que tem uma coisa também que cabe, é discutível. A gente está falando de uma época em que não eram todas as pessoas que tinham esse interesse nem esse acesso à educação. Então, estar ali já era um diferencial. Tá. Então, competia de igual para igual, porque era essa ideia de que um grupo não tinha acesso. Então, quem tinha já estava no lucro. Certo. Certo. Isso é verdade. Tinha o acesso e tinha o interesse, né? Hoje todo mundo tem acesso e nem todo mundo tem interesse. Hoje acesso tá... Aí nem todo mundo tem, infelizmente. Nem todo mundo tem interesse. Porque aí, naquele tempo, mesmo o rico ou o pobre dizia assim, meu filho, a caneta é mais leve do que a enxada, então vai estudar. Aí tem a questão que você falou que é muito pertinente, que nem todo mundo também tinha esse acesso. Por exemplo, como seu pai, vou para Recife, vou estudar, então nem todo mundo podia. Mas o ensino de qualidade... Eu não sei se na rede pública tem algum filho de prefeito também, que na época estudava. Certamente. Né? Para ter o ensino de qualidade. E isso aí que você falou, nessa época mesmo lá, ele em Recife, beleza, tinha realmente a grande maioria de pessoas que tinham condições. Mas tinha ele já me disse, eu conheço, não vou citar nomes aqui, mas assim, tinham pessoas que não tinham condições e conseguiam. Mas por quê? É por isso que era muito restrito. Eram pessoas que conseguiram passar ali no vestibular da época e estudavam muito para ser monitor, né? Para ter um negócio. Então tinha aquelas moradias dos estudantes. Então eles conseguiam. Agora era muito mais sofrido. E aí era muito mais sofrido. Mas é essa a questão. A peneira que hoje nós passamos, por exemplo, nos vestibulares, nos concursos, as peneiras já era entrar, já era ter acesso, já era muito seletivo. Isso, aí porque também quem se formar, meu amigo, aí já tava, né? Então, é diferente, né? Estamos falando de épocas... Hoje todo mundo entra. A gente entrou agora em educação. Eita, meu Deus do céu, enfim. Mas já entendeu cotas, né? Entendemos a cota como... Eu queria entrar num pontozinho. Você entendeu como? Não, entendi. Tá gelada, né? Não, entendi, assim, tenho minhas opiniões, fiz algumas perguntas, mas assim, eu entendi o que ela relatou. Eu mudei um pouco minha percepção com a conversa com a Gleice agora. Que, inclusive, ela confirmou essa questão, né? A gente, seria o ideal que tivéssemos, que tivéssemos uma equidade desde o início, né? Como você relatou aí, o filho do prefeito lá numa cidade e tal, seria ótimo. Que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, estudasse nas mesmas escolas, tal, mas infelizmente não é a realidade. Quem sabe um dia a gente chega lá. Chegaremos. Né? Mas eu queria entender uma coisa. Já falando da questão do racismo, eu queria tentar, queria que você explicasse um pouco assim a diferença entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Porque assim, posso estar enganado, mas o que a gente vê lá me parece que é um pouco mais pesado, né? Ou não? Olha, Gustavo, eu não vou ter tanta propriedade para entrar nos méritos em detalhes, né, dos demais países. Mas o que eu trago para ti é o seguinte: no Brasil nós temos um diferencial. Que isso, de certa forma, é mais desafiador para a gente lidar. Uma coisa, digamos assim, vou usar um termo bem popular, é você lidar com o inimigo que você conhece. Uhum. Outra coisa é o inimigo que não se apresenta, né? No Brasil, nós costumamos dizer que o racismo ele é velado. Ele está nas estruturas, mas ele é velado. Certo. O que é que acontece? As pessoas elas não assumem e não pensam sobre isso. É mais fácil mascarar. Então, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa na cidade perguntando às pessoas, você é racista? Você é racista? Você se considera racista? Nós vamos ter respostas de não, não
Não. Provavelmente 100%. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos escutar algumas expressões extremamente racistas. Exemplo de expressões. Prepara o corte. Vamos lá, exemplos de expressão. A coisa tá preta. Cabelo ruim. Cabelo feio, por exemplo, quando nós estamos falando da questão de cabelos crespos ou cacheados. Então, nós reproduzimos isso cotidianamente. Mas a gente não reflete sobre. Porque, por exemplo, admitir, poxa, isso não é legal, isso é uma expressão que atualmente, né, é racista, então nós vamos começar a mudar dentro das nossas possibilidades, do nosso cotidiano, é trabalhoso. Então, é mais fácil dizer que não existe e reproduzir. E se a pessoa disser assim, você tá na minha lista negra? Expressão também. extrema. Por quê? A lista negra significa o quê? Que tá, Sim, você o que tá, você tá Você dizer que uma pessoa Não, tá na agora- lista negra seria o quê? tá nas pessoas que não quer, ferrado que não comigo. quer isso. Entendeu? Então é o ruim. Tá conectado àquilo que é ruim ou àquilo que é feio. Mas a coisa está preta. Ah, Ele remete, assim, ele quer trazer a questão de visão preta, não? não, é da mesma coisa da lista negra. Porque, No por ditado exemplo, não. popular, no popular Pronto. Eita, agora a coisa clareou. Você A acha coisa que tem? ficou Melhorou. boa, ficou clara, melhorou. Mas quando clareia, por exemplo, se a gente apagar a luz aí. Sim. Apaga a luz Não, agora. não, não. Tem como apagar? Eu tenho... Ó, pronto, apagou. Meu Deus! Tá escuro. Não Só estamos vozes, só vendo. vozes. Clareou, a gente não está vendo? Ah, Clareou agora. boa. Tchum. Sim, mas é porque é questão de luz, não? olha, Gustavo, você fez Não, aqui, eu você entendo foi que- dar uma interpretação. Não, eu entendo que tem algumas expressões realmente. Mas no ato popular, no dia a dia, no cotidiano, não tá conectado a isso. Pronto, aí eu não sei. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nesse momento agora, apesar que o pessoal tá assistindo a gente todas as horas. Com certeza. 6 horas da noite, eu não tô vendo aqui, mas provavelmente tá escuro. Mas não está ruim. Não tá ligado ao ruim. Não. Quando chegou lá às 5 da manhã, clareou. Certo. Mas eu não estou conectando ao escurecer o ruim nessa perspectiva, nem o clareou bom. Mas, por exemplo, Mas no cotidiano, quando a gente diz assim, a coisa tá preta, é a coisa o quê? Oi. tá, pronto. Aí Então, esse quando negócio de você escurecer... fala, quando você usa essa expressão, só pra gente entender, refletir mesmo, conversar. Não estamos na perspectiva de julgamento, de certo Sim, e errado, sim. estamos refletindo. Quando no dia a dia a gente fala a coisa tá preta, a gente tá se referindo ao quê? Ah, uma coisa ruim. A coisa tá difícil, tá difícil. Tá ruim, entende? Tá. Mas na perspectiva de quando... Hoje, você tá falando de hoje, que hoje nós temos luz. Mas, por exemplo, naquele tempo que foi criada essa expressão, por exemplo, a coisa tá preta é porque quando escureceu de fato. Não tinha iluminação. Entendeu? E quando É clareou... um debate. É um debate, Mas é mas interessante. mas não é? vamos mascarar, Porque não. também Vamos se a gente, assumir aqui o a negócio. gente pega o tempo, também não foi feito agora. Essa expressão não vem de agora. Mas é o que eu coloco para as pessoas. Por exemplo, racismo é crime, né? Sim, Essa e claro. tal, a gente não vai passar pano para isso, mas eu também, eu tenho esse cuidado de entender, por exemplo, de que a postura das pessoas que vieram, por exemplo, que estão em idades diferentes da nossa, aprenderam de uma forma diferente, é mais difícil. Sim. É outro processo. Da nossa geração para frente, a postura é outra. Mas, Jonas, A coisa tá preta. a gente... Não adianta mascarar. A pessoa pode dizer assim, a coisa tá afro. Não, tá piorando. É, por Tá aí. piorando. Não, uma Não, coisa tá... ai, É, a Aí coisa... é Não, quando melhor ela... preto. Quando, Não é fogo? quando ela tá ruim, ela tá ruim. Quando ela tá boa, ela tá boa. Não tenho que associar um grupo a uma etnia, a uma pessoa. Mas é a uma de classe. fato, é associado a uma etnia. No popular, Não, mas- sim. Quando as mas pessoas o- dizem sim. Ô, Gleice, Eu mas assim, você acha que uma pessoa hoje, tipo, nossa idade, jovem, né? 20 anos, que nem eu. Quando se ela disser a coisa tá preta, ele vai estar falando nesse sentido. Ele tá reproduzindo o que durante O que muito ouviu. tempo ele ouviu. E naturalizou. Por isso que tá estruturado. O racismo tá lá. Entendeu? Ele ouviu. Como é a questão do criado mudo também? Ele Tem um negócio do naturalizou. criado mudo também, né? É uma problematização entre já nessa questão. Mas, também. mas só pra gente entender essa questão das expressões. Tu perguntou a questão do... Pé rapado. Qual é a grande diferença? A grande diferença da questão do racismo é essa perspectiva, no Brasil, dele ser velado, dele ter naturalizado. A gente acaba reproduzindo. Por exemplo, em outubro,
Semana do Dia das Crianças, na loja das Americanas aqui pertinho, eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Por exemplo, tem as bonecas, né? E hoje já tem essa preocupação de ter uma diversidade e tal. Então, tinha uma criança com a mãe fazendo a compra de uma boneca e a menina olhava e dizia, eu quero essa, com a boneca preta. E a mãe, não. E a menina era negra, cabelo cacheado e tal. E a criança, eu quero essa boneca, não sei o quê. E a mãe, não, essa é feia. A mãe disse também? Não, essa não. A mãe era negra também? Não. Ela não tinha cor de pele preta. Nem tinha nenhuma característica. Como eu não conheço a família, não dá pra analisar. Mas, enfim, a criança, sim. E aí, o que é que acontece? E ela reproduz... Não, minha filha, essa daqui, essa é feia, né? Esse é o cabelo. Então, a gente vai percebendo, ela falando da boneca, né? E da boneca. Então, depois eu fiquei pensando... Olha a questão, por exemplo... de como nós vamos falar de autoestima, né, para essa criança, da questão do diferente, da aceitação, da diversidade, ou como eu não vou dizer que tem racismo, se dentro da casa essa criança está crescendo em um ambiente que está reproduzindo cotidianamente o racismo. Como é que aquela criança depois vai se olhar e se sentir, né, a ideia do bonito, o cabelo cacheado? Como é que eu vou dizer essa questão para ela, né? Está crescendo nesse ambiente, então é o racismo. Aquela mãe, dificilmente ela vai assumir essa questão do racismo. Até porque ela tem uma filha negra. Né? Ou talvez ela nem reconheça, nem identifique, nem tenha essa preocupação ainda, né? De entender que precisa pensar e agir diferente por conta de que tem em casa. Vai reproduzindo. Ela é uma mãe branca e ela tem uma filha negra. Provavelmente ela se relacionou com um homem negro. Isso não desmistifica. É o cara da genética, velho. Não desmistifica esse negócio dela ter o racismo, por exemplo, se ela se relacionou com um cara negro. Era isso que eu ia dizer. Exatamente. Mas como é que, tipo, um comentário desse aí não existe? Pouco importa se a filha fosse negra, branca, pra mim isso não importa. Não se diz isso, ainda mais nessa situação. Porque ela tava, tipo, praticamente dizendo, minha filha... Você é feio. Ou pessoas que têm essa cor de pele são assim. Então, é o que é que acontece, Jonas? Você chegou na questão que eu ia colocar, do racismo velado. A gente diz, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Então, assim, eu não sou. Mesmo reproduzindo em meu cotidiano. Mesmo agindo de forma racista. Mesmo trazendo algumas dores, ainda que invisíveis, por conta dessas minhas falas. Porque foi uma reprodução que vai gerar dor, problemas de autoestima naquela pessoa que é uma criança que está em processo de desenvolvimento, que ouviu aquela expressão. Então, é velado. Diferente de outros territórios, que isto é mais claro, mais invasivo. Por que você usou mais claro? Mais claro no sentido de direto. Deixa eu dizer, foi pra provocar. Ficou mais específico. Foi pra provocar, foi a história da luz. Se clareou, porque a coisa ficou, né, não, mais foi lúcida. nessa perspectiva de provocar mesmo. É porque às vezes a gente tem um preconceito velado. Entendeu? Sim, temos sim. Mas nesse contexto foi a ideia de provocação. Em alguns lugares é mais direto. Certo. Sim. E, inclusive, mais é visível. Um racismo que é... Eu lembrei até da música agora, que eu não sei se a letra é dele, mas do cara de Revelação, que ele canta. A vida é pra quem sabe viver. É um artista completo. Aí lá na frente ele diz, clareou. É porque eu não tô pegando o antes do clareou. Mas era como se tivesse um negócio bem complicado, de repente... Clareou. Depois pega essa letra. Vamos. Você lembra dessa música, né? Esse debate é muito bom. Então a gente tem que problematizar. É por isso que vai ter que ter terceiro episódio, meu irmão. Ô, Gleice, e, por exemplo, existe também aí a questão do racismo reverso, que a gente tava conversando, que você não concorda com isso. Quando um negro tem racismo com um branco, não racismo é racismo. Do mesmo jeito. Não existe racismo reverso. Só que a gente olhando assim, historicamente... Sim, mas racismo é racismo independente de cor. A prática do racismo. Mas é interessante, porque se você pega um corte desse, diz, não existe... Tipo, só pegar isso. Não existe racismo reverso, meu amigo. Que chove de comentários. Entendeu, né? Assim mas como... é por isso que o corte é complicado. Assim como, por exemplo... Complicado não é bom, mas tem que ser coerente. A fala seguinte, quando eu digo racismo é racismo e você faz esse comentário. Possa ser que alguém entenda que eu tô dizendo que... Se a pessoa só pegou ali. Só pegar esse pedacinho sem ter entendido o episódio anterior, toda a nossa conversa, disseminar a ideia de que eu estou afirmando de que os negros estão cometendo racismo. É perigoso essa ideia das interpretações. Por isso que a gente tem que ter a ideia de ouvir, de refletir, de conversar, de debater, estar disposto a isso.
Pessoal, que fique bem claro aí que isso foi até antes mesmo do primeiro episódio, né? Que eu mostrei a ela, que a gente mostrou um vídeo a ela. Talvez aí na edição apareça esse vídeo, a gente vai tentar cobrir, mas foi justamente um vídeo de uma pessoa, um negro, né? Falando que não dava, bombou aí nas redes aí. Falou que não dava aula para brancos. Foi isso? E que, na verdade, tinha vontade até de espancá-lo, de bater no branco e tal. Então, bom, mas era só para esclarecer. Se aparecer o vídeo, o pessoal vai ver aí. Se der para aparecer, ótimo. Sim, vai lá. E não só completando tua fala. E aí os meninos perguntaram da história do racismo reverso. Desculpa, eu trouxe a minha concepção, mas isso foram conversas anteriores, né? É porque a internet ela vai pegar só... exatamente. Se você for candidato algum dia, viu? Pretende ser candidata? Não, se for candidata a alguma políticas, o cara pega lá o... Pega só aquele cortezinho. Aquele cortezinho. Eu não tenho aí vocês me defendam. Vocês me defendam. Com certeza. Façam vídeos e digam, foi assim não, foi votaremos em você também. Se é uma coisa que eu odeio, é você pega, seja... A favor, contra, seja eu gostar, não gostar da pessoa, não importa. Meu amigo, você pega ali um pedacinho ali, pum, joga. Não, peraí. Mas isso é o que mais acontece. É o que mais acontece, infelizmente. E em política é o que mais acontece. De um lado, do outro, do centro, de banda, de todo lado. Do outro episódio que passou aí também, os caras tiraram do contexto o negócio aí. Exatamente. O que? O negócio, né? Mas enfim. Vai. Não, é porque quando eu perguntei, agora voltando, né? E às vezes a gente dá uma voada, né? Voltando, quando eu perguntei dos Estados Unidos, aí eu lembrei também da África, não sei, acho que África do Sul, né? Que tinha o apartheid. Eu lembrei até do Amaral. Você lembra da história do Amaral? Amaral, jogador? Ele disse que... Diz ele, né? Ele tava num programa aí, disse que chegaram assim, não sei o quê, e o apartheid com o Amaral. Aí ele é jogador de futebol. Aí ele, tu viu isso? Não. Aí ele disse, não tem isso não, o treinador tá aí, a gente jogar, tivesse apartado aí, eu chego junto. Aí, pô, eu marco. Corta. Aí, meu amigo, apartado a divisão e tal. Aí ele, já pra dar uma de entendido, aí no quarto, aí parece que foi com o Rivaldo. Aí disse, ô, Rivaldo, tô com fome da porra, não sei o quê. Aí eles, vê aí, o Rivaldo disse, né? Vê aí, Amaral. Pede dar algum lanche aí, beleza, aí naquela conversa ia pedir algum lanche. Aí o Amaral na mesma hora, o Rivaldo, sabe que é apartheid? Disse, pode pedir esse lanche aí, eu não tô nem aí não. Aí disse, tu é burro pra caralho, meu irmão, não sei o que, já pra dar uma de entendido. Entendi. Mas e aí, o apartheid, me conte, tivemos apartheid aqui? Tivemos? Apartheid, no caso da África do Sul, ele não foi um sistema só de segregação racial, né? Ele foi espacial. De espaços mesmo, por exemplo, foi um período em que negros e brancos não podiam frequentar os mesmos lugares. Tinha lugares que havia a proibição física de entrada de pessoas na África do Sul. Isso foi durante muito tempo, né? Não vou lembrar agora exatamente o ano, mas quando Nelson Mandela passa a ser presidente, ele foi responsável pelo fim do apartheid. Tá, não lembra o ano, mas pode dar uma olhadinha rapidinho. Tá. A população da África do Sul, ela é meio a meio, é mais negros, não é? Vamos ver aqui o ano rapidinho. Vamos. Deixa eu abrir aqui. Tem nada não, a gente pesquisa aqui. Vamos ver aí, o apartheid. Pois é, então. Aí eu vou fico, até quando ver o pessoal aqui. Pesquisa, eu fico aqui, né, Emanuel? Joga aí. Ô, Emanuel, jogue duro, meu parceiro. Eu gosto muito da sua companhia, viu? Você é um cara fantástico, fenomenal. Tá aparecendo aí as datas, né? Aquilo tudo que a gente vem conversando. 1948 a 1994. Olha como é de 48 a 94, 1900. Então, nós estamos falando de um período recente, né? O apartheid, né? O regime político, social, de segregação, tanto racial como espacial, né? Na África do Sul. Pesquisei aqui o ano que eu não lembrava. Ele foi de 1948 a 1994. Nós já éramos nascidos. Que com certeza não acabou de vez em 94. Do apartheid, né? Então, aí tinha toda a questão de proibição do voto, de proibição de frequentar alguns lugares, alguns bairros, inclusive. E aí, Nelson Mandela foi a pessoa responsável pelo fim do apartheid, né? Agora, você viu aí quando foi que ele foi presidente? Eu acredito que ele assume justamente em 90. Não abri não aqui. Porque, olha que interessante. Não, em 94. 94. Ele foi liberto em 90, né? Que ele foi preso. Provavelmente ficou liberado o voto. Em 90. E aí, em 94, acontecem as eleições democráticas e ele é eleito e dá fim ao apartheid. Olha o que eu vi aqui.
eu já sabe que eu acho interessante o número, né? Sim. Meu amigo, África do Sul, 81,7% da população é negra. E um regime. Menos de 20% é branco. Dominou. E ainda Menos de 20% acabou Interessante. dominando e colocando em prática um regime de separação, de apartheid, né? Não só social, Eita, racial, vou ver no âmbito Brasil. aqui, né? Mas na questão física, ser proibido de frequentar alguns lugares. É complicadíssimo isso Isso, aí. 94, viu? Nós estamos falando do período em que nós já éramos nascidos. No Brasil, pretos e pardos são 55%. Censo 2022 IBGE. Pretos e pardos. Maioria, né? Maioria também. É isso. Diz mais, Jonas. Eu sou maioria. Dúvidas aí? Bom, eu primeiramente eu queria agradecer a disponibilidade desse estar conosco em 2 episódios. 2 episódios, exatamente. Espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza, minha irmã. E dizer que ainda vem o 3º, que vai ser quando você trouxer a equipe da companhia. Né? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre cultura. Exatamente isso aí. Será que a gente consegue fazer um ator no Jonas? Bom, ele tem aspecto de ator, o que você acha? Ou não sei. Olha, bom, você ele sabe fazer expressões. Umas expressões aí. Essa expressão. Triste. Feliz. Dor de barriga. Tô triste. Com dor de barriga eu fico triste. É a mesma coisa. Olha só, mas o que quando nós conversamos, eu e Gustavo, sobre a pauta desse episódio, e a Gleice apareceu como... É justamente para esclarecer. Muitas vezes a gente tem esse preconceito, como a Gleice disse, velado. A gente tem uma coisa cultural que está dentro da gente. E aí é para causar uma reflexão mesmo. Todo esse movimento do podcast que a gente fez é para tentar causar uma reflexão na sociedade de alguma forma. Uns episódios mais leves, mais de brincadeira, outros mais sérios. E esse aqui é com essa temática mais séria. Mais séria mesmo assim, a gente conseguiu né, brincar um pouco também. Tirar um pouquinho. Enfim. Espero que relevem também as brincadeiras, porque o assunto de fato é sério. E que alguém, se uma pessoa repensar a postura e rever, já tá valendo demais esse episódio, né? Mas que as pessoas revejam um pouquinho da sua postura com expressões que são racistas e que estão veladas e que a gente não parou para pensar, de repente a gente só reproduz o que a gente já vem ouvindo, enfim. E agradecer, assim, não dá para mensurar, mesmo com tudo isso que a gente trouxe, não dá para mensurar a dor, né, que essa raça, que esse povo trouxe até os dias de hoje, inclusive, né? Traz até os dias de hoje, enfim. E agradecer a Gleice por elucidar muitas coisas, né? Por não esclarecer, mas por explicar muitas coisas, enfim. E é isso aí, Gustavinho. Considerações. Não, é que, como a gente já comentou, até dentro do programa mesmo, falamos de cortes, que as pessoas não tomem posicionamentos por cortes, né? Por pequenas falas ou pequenos textos mesmo. Às Isso vezes vai você virar um corte, inclusive, para explicar. Às vezes você escuta alguma coisa, toma aquilo como verdade e pronto. Vai realmente pesquisar a fundo. A população, não é só o Brasil não, a sociedade mundial como um todo deveria cada vez mais, até porque hoje temos acesso a muitas informações, deve-se cada um procurar, pesquisar, estudar, aprender mais um pouco. Que não somos... Eu particularmente você diz que eu sou artista, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tem opiniões que... Eu acho que não é feio. Não é feio, não. Você ter palavra, você sabe só, meu amigo, é assim, é assim. É assado, é assado. Agora, você analisar uma opinião que você tem e de repente mudar, não é nada demais. Ou, de repente, se você tem uma opinião formada sobre uma situação, você estudar mais sobre aquilo, pesquisar mais e de repente descobrir, não, realmente é essa opinião que eu tenho. Mantenha a sua opinião. Sinônimo de evolução, agora, né, Gustavo? não, exatamente. Agora não vá se basear apenas por cortezinho. Então, quando vê os nossos cortes aí, vão lá no YouTube assistir o programa completo. E um prazer tê-la aqui, Gleice.
viu? A mestre, professora de história, provavelmente vai ser professora de Davi em breve aí, daqui a alguns anos. E foi um prazer ter por aqui. Agregou bastante o programa. E fica à vontade para suas considerações. Prazer é meu. Muito obrigada, meninos. Eu acredito que qualquer oportunidade de conversarmos e falarmos sobre isso é extremamente importante, né? Dizer essa ideia de pensar mesmo, de pensar, de refletir, de construir concepções, desconstruir também. É o que Gustavo estava colocando. Nós somos seres, estamos em transformação, mas é importante entender, né, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Então, conhecer um pouquinho da história do nosso país e dessa história desse povo que construiu esse país é extremamente importante. Então, para mim, né, só agradeço. Agora, obrigada, Jonas. Obrigada, Gustavo. É uma oportunidade importante. E qualquer coisa, estamos por aqui. Me defendam aí. No... Com certeza. Obrigado, pessoal. Joninhas, estamos juntos. Satisfação. Um abraço. Valeu.